Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui à Caravana do Evangelho. E dizemos que é caravana mesmo, que tem corações aqui conosco, os corações que vão nos assistir pelo canal do YouTube, do Facebook do CEF, essa casa espírita que nos dá essa linda oportunidade de externarmos aqui as nossas reflexões acerca do Evangelho do dia. E para nós começarmos, eu trouxe aqui uma mensagem que está no livro de José Carlos de Luca, Alguém Me Tocou, e está aqui na lição que fala quantos pães você tem. Então, daquela passagem quando é multiplicado os pães e os peixes aqui para alimentar aquelas 4.000 pessoas que estavam ali seguindo Jesus. Então, Jesus, ele pega o alimento ali existente, dá graças a Deus e parte os pães e os peixes, entregando aos discípulos, e eles fazem a distribuição ao povo, saciando a fome de 4.000 pessoas. Aqui ele destaca alguns pontos que pode se extrair dessa multiplicação dos pães. Um deles se refere à conduta de Jesus ao pegar os 7 pães e alguns peixes. Antes de multiplicá-los, Jesus dá graças a Deus. O Mestre nos dá uma bela lição sobre a gratidão. Ele tinha apenas 7 pães para alimentar mais de 4.000 pessoas. Jesus não reclama a Deus por ter tão pouco alimento. Ele simplesmente agradece o que tinha em mãos. Dar graças é expressar agradecimento. O Mestre nos ensina sobre o poder da gratidão. Quem agradece o que tem, não importa o que tem e quanto tem, sempre receberá mais. Pela ação da lei da ressonância espiritual anunciada por Jesus. Pois quem tem receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Quem é grato pelo que tem, é porque reconhece o que tem. Está contente com o que tem, ainda que possa precisar de mais. No entanto, sua conduta mental é positiva, pois reconhece o quanto já tem e, assim, pela lei da ressonância, receberá mais ainda. Quem é mal agradecido, ingrato, incapaz de reconhecer os bens que já possui e assim tendo focalizado aquilo que lhe falta, a lei da ressonância lhe responderá na mesma medida da sua crença, retirando-lhe o que tem. É por isso que a reclamação, a queixa e a ingratidão são grandes obstáculos ao nosso crescimento material e espiritual. Não há prosperidade sem o exercício da gratidão. Jesus, dando graças a Deus por 7 pães, obtém a graça de mais de 4.000 pães. Então, aqui é só um trechinho aqui da história que ele trouxe, mas que vai refletir muito sobre o texto de hoje do nosso Evangelho. E assim, para nós também nos elevarmos mais ainda, Suzelei pode fazer a nossa prece inicial, por favor? Sim, que texto maravilhoso, né? Tudo a ver mesmo com o estudo de hoje, né?
Então, nesse momento, nessa noite calma, tranquila, vamos relaxando nosso corpo físico, vamos acalmando nossos pensamentos, vamos em busca agora dos nossos anjos de guarda, vamos agradecendo ao mentor espiritual da nossa caravana, que com certeza já está aqui, agradecendo a equipe, as equipes de limpeza, higienização, segurança do CEF, que darão todo o apoio ao nosso trabalho de hoje. As equipes do CEF, aos mentores do CEF, a nossa casa espírita que tanto amamos. E todos juntos, vamos agora buscando o nosso anjo Ismael, o nosso anjo protetor, o nosso anjo protetor do país em que vivemos, nas suas esferas douradas. Ele nos recebe com muita amorosidade, com muito amor, e vai nos levando agora até nossa mãezinha querida, nossa doce mãe Maria, que nos acolhe, que nos cobre com o seu manto de luz, de amor, daquele azul intenso, brilhante. Ela vai nos aconchegando e nos levando até Jesus, seu Filho amado, diante de Jesus, ajoelhados aos seus pés. Vamos dizendo a Ele: Jesus, sê conosco agora e sempre. Jesus, obrigado pelos seus ensinos, obrigado por tudo aquilo que já aprendemos, que possamos usar em nós mesmos e no nosso próximo. E Jesus nos leva agora a Deus, ao Pai, ao Criador. Diante de Deus, vamos nos ajoelhando espiritualmente e vamos agradecendo a Deus pelo dom da vida, por essa reencarnação, por tudo que temos, por tudo que somos. E vamos dizendo a Ele a oração que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Peço licença agora para fazer a oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Maria Santíssima. E assim, mais harmonizado, podemos começar os nossos estudos de hoje, rendendo graças a Deus. Obrigada, Suzelei. Maria Santos, pode fazer a leitura do Evangelho para nós, por favor? Vamos, é o capítulo 18, muitos chamados, poucos escolhidos, parágrafo 13, o 14 e o 15. Instruções dos Espíritos dar-se-á àquele que tem. Aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: por que lhes falas por parábolas? Respondendo, disse-lhe ele: é porque a vós outros, vós sois dados conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Portanto, aquele que já tem, mais lhes dará, ele ficará na abundância.
Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que o tem, lhes tirará. Por isso é que lhes falo por parábolas, porque vendo, nada veem, e ouvindo, nada entendem, nem compreendem. Neles, nos mistérios do reino do céu, se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos, e nada entendereis. Olhareis com os vossos olhos, e nada vereis. Mateus 3, usarão para convosco da mesma medida que vós ouvirdes, servido para medir os outros. E ainda, se vós acrescentará, pois, ao que já tem, dar-se-á ao que não tem, até que lhes tirará. Marcos 4, 24 e 25. Dá-se o que tem e tira-se o que não tem. Meditai esse grande ensinamento para que vos hão de vezes afigurados paradoxais. Aquele que recebeu é aquele que possui o sentido da palavra divina. Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela, e, portanto, o Senhor. Em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendes para o bem. Aturados, perseverantes, esses esforços atraem graças do Senhor. São um imã que se chama a si o que é progressivamente melhor. As graças copiosas que vos fazem fortes para galgar a montanha santa, em cujo cume está o repouso após o labor. Tira-se ao que não tem, ou tem poucos. Tomai isso como uma antítese figurada. Deus não retira das suas criaturas o bem que se haja dignado de fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências, os vossos corações, vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpretai de modos tão grosseiramente injustos as palavras daquele que fez resplandecesse aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco receberá, é o próprio Espírito que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o árbol que lhe cai no coração. Aquele que não cultiva o campo, que trabalha o seu pai, lhe granjeou, e que lhe coube em herança, e vê cobrir-se as ervas parasitas. É seu pai quem lhe tira as colheitas, que ele não quis preparar. Se a falta de cuidado deixou fornecessem as sementes destinadas a produzir nesse campo, é a seu pai que lhe cabe acusar por nada produzirem elas. Não e não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe preparou, Deus, de criticar as suas doações, queixa-se do verdadeiro autor das suas misérias, si mesmo. E arrependido e eu poderoso, mete corajoso, mãos às obras, arroteie o solo ingrato com o esforço da sua vontade. Lave-o fundo com auxílio do arrependimento e da esperança. Lance nele, confiante, a semente que haja separado por boas dentre as más. Regue-o com seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele quem já recebera. Verá ele, então, coroado de êxito, os seus esforços, e um grão produzir 100 e outros 1000. Ânimo, trabalhadores, tomai dos vossos arados as vossas charruas, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor ele fará produzir frutos de caridade. Um espírito amigo, Bodeiraus, 1862. Obrigada, Maria, pela leitura. Um belo texto aqui, interessante, que aqui as instruções dos espíritos, né, que está falando que será dado àquele que já tem, né, ou seja, será dado a mais aquele que já tem, que tem tudo a ver ali com aquela mensagem inicial também que eu trouxe da multiplicação dos pães, porque aqui a gente sempre, né, repete que Jesus
ele falava por parábolas, e parábolas é o quê? É uma narração, é de uma história ali figurada de uma forma simbólica, que escondem ali muitos ensinamentos importantes. Então, dessas parábolas saem geralmente ali de ensinamentos de cunho moral. Então, aqueles que têm receberão ainda mais. Acredito que Jesus, ele se refere aos conhecimentos ali espirituais, pois aquele que possui conhecimentos dos bens espirituais, mais ainda será dado, né? Porque aí você já vai ficando com uma bagagem de receber mais e mais ainda, né? Então, ou seja, vai se aprimorando cada vez mais nesses bens materiais. Porque através do esforço, todo mundo aí que vai se esforçando vai estar pronto para receber mais e mais. E assim ficará na abundância. E aqueles que não desenvolveu os seus conhecimentos espirituais, ele vai ficar ali estacionado. Então, esse estacionado dá a entender que é uma sensação de perda, que não evoluiu, que lhe foi tirado, mas está estacionado porque ele não evoluiu. Então, às vezes, quando se lê assim o texto a primeiro momento, pensa que é algo de prosperidade. E não é algo ali da prosperidade financeira que Jesus está se referindo, mas essa prosperidade espiritual, da melhoria do próprio espírito. E aqui ele fala, né, que assim, os que não tinham o amadurecimento espiritual, digamos assim, para receber aqueles ensinos, eles guardavam as histórias, por isso que Jesus ele contava, né? Fazia por parábolas, pela simplicidade daquela época, porque Jesus usava os costumes daquela época. Então, eles guardavam pela simplicidade, guardavam, porque usava e mantinham, eles absorviam pelos costumes, né? Porque eles estavam acostumados ali com aquela vivência, e eles iam despertando, né? Despertando o seu interesse em escutar Jesus. Então já é aí uma abertura de caminhos. E a gente deve lembrar, até pelo texto aqui que Kardec ele coloca, que Deus ele não é punitivo. Por muitas vezes acha assim que Deus beneficia mais uns do que outros. Não, não é nada disso. Porque aqui ficou bem claro, somos nós mesmos que, através do nosso livre-arbítrio, que a gente vai acumular essas riquezas espirituais ou não. Então, como ele falou aqui, né, de perder, ele deu até exemplo aqui do pai, né? O filho que herdou do seu pai um campo. Então, ali, se o filho herdou e não cuidou bem e perdeu ali toda a plantação, digamos assim, é culpa do pai? Foi o pai que tirou dele? Não, foi ele que não cuidou. Então, assim, ser agradecido, assim como a mensagem ali da multiplicação dos pães. O que que Jesus fez? Ele primeiro agradeceu por aquele alimento que tinha. Por muitas vezes nós, seres humanos, a gente, né? Ele ia falar, oh Deus, tem 4.000 pessoas aí, só tem 7 pães. Poxa vida, já iria reclamar, questionar Deus, pô, porque você faz isso comigo? Então, não, Jesus, ele primeiro agradeceu. Então, é isso que a gente tem que trabalhar em nós, agradecer aquilo que tem, ser grato. Por quê? Porque aqui a gente entra em ressonância com a gratidão. Por isso que quem tem mais, mais lhe será dado. Ou seja, mais gratidão, mais agradecimento a Deus, né? Por aquilo que você
tem, por aquilo que você está se esforçando. E assim, trabalhar realmente o auto-amor em nós, pela nossa evolução mesmo moral e espiritual, que é aos poucos, né? Então, aqui, esses ensinamentos que nos trouxe aqui é sobre essas necessidades nós. Porque, como no texto de José Carlos de Luca, se a gente ficar na reclamação, a gente entra na ressonância do quê, gente? Da escassez. E aí realmente vem a falta, né? Mas, Suzeleia, você abriu seu microfone, pode falar, por favor. Então, ele coloca aqui: homens cegos e surdos, abre as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouve pela vossa alma. Então, aquilo que você colocou. Jesus falava por parábolas porque era uma maneira da humanidade naquele momento conseguir entender, né? Ele não poderia falar da astrologia, de mundos superiores, quantos mundos, porque eles não entenderiam, eles só entenderiam alguma coisa que eles se apoiassem, né? Então, por isso as parábolas. Mas você falou muito bem, dentro dessas parábolas, havia o quê? Aqueles que eram caridosos, aqueles que se abriam para ouvir realmente, aqueles que ouviam, não com ouvido, aqueles que escutavam, que olhavam, não com a visão física, mas aqueles que eram tocados por Jesus. Então, esses acumulavam muito. E cada vez mais, eles iriam acumulando cada vez mais, assim como a nossa reforma íntima. Né? A Lucília, né? Falou agora há pouco, nossa, você, na semana passada, suas palavras fizeram com que eu fizesse a caderneta, né, no Centro Espírita. Então, cada vez mais, a gente vai se abrindo lá dentro, né? Ouve realmente com o coração, com a alma, não com os ouvidos físicos, com os olhos físicos. Então, eu acho que é isso que Jesus quer dizer aqui. Então, aqueles que simplesmente ouviam a parábola e nada era acrescentado a si mesmo, eles perdiam, porque não havia uma continuidade, não havia gratidão lá de Jesus com os pães, né? O amor, a benevolência, nada disso havia nessas pessoas. E depois, né, nesse mesmo texto, ele encoraja, né? Tomai os vossos arados, lavrai os vossos corações, semeais boas sementes. Então, ele dá esse apoio, né? Como sempre, não é Deus que retira, é nós que não sabemos plantar, é nós, né? É sempre nós, ou aquilo que está dentro de nós que não fazemos, que fazemos, não é errado, mas não nos esforçamos para fazer, né? A preguiça, o orgulho, um monte de coisas aqui que nos impedem de prosseguir. Então, é isso que eu entendi. Vamos ouvir, né? Com os olhos não físico da alma, o ouvido interno, para que cada vez mais possamos evoluir. Obrigada, Suzelei. Luiz Carlos, pode falar, por favor? Jesus sempre falava por parábolas, porque nenhum argumento Tá bem baixinho sua voz hoje, Luiz. É estranho. Ele está falando mais perto aqui. É do Zoom aí que não consegue. Em todo caso, está melhor? Agora ficou bom. Então, Jesus sempre falava por parábolas, porque as palavras não conseguem expressar algo divino. Então, por isso é que Paulo foi muito feliz
que ele diz que a letra é morta, o espírito é que vivifica a letra. Então, pela parábola, você tem que entender o espírito da letra. Sócrates também falou: ninguém muda pelo argumento, é pelos fatos. Então, por isso é que ele nas parábolas continha fatos, para que os fatos possam mudar as pessoas. Então, dentro desse entendimento, o que que ocorre? Se você permanece apenas no mundo temporário, que é o nosso transitório, você não vai ter nada. Você tem que conquistar algo espiritual, de dentro de você. Se você não abrir o seu coração para o sentimento, você nada tem. Na medida em que você busca conhecer a humildade, você percebe que você não consegue ser humilde se você for impaciente. Então, você tem que correr atrás da paciência. Se você, para ser humilde, você tem que também aceitar o outro como é. Se não houver aceitação, a humildade também não existe. Veja como é contínua a questão, porque você está buscando dentro de você. Então, é esse processo, na medida em que você começa a buscar, mais se lhe dá, porque você vai percebendo as necessidades tuas para o crescimento efetivo dessa própria humildade que a gente está falando aqui. Então, ou seja, ficando numa virtude só. Mas é aquilo que na parábola dos talentos. Se você ficar com um só, você esconde, você não consegue desenvolver, você precisa buscar outros para praticá-la. Então, é essa a questão nossa do entendimento das parábolas que Jesus colocou aqui. Está tudo dentro de nós. Então, essa é a questão da vida eterna que está ficando conosco, porque é aquilo que o Divaldo resumiu, né? Dentro da questão, ao que tem, dar-se-lhe-á, né? Como ele disse aí, né? Então, tudo que temos, deixamos. O que somos é que levamos. Então, ter não significa conter. Obrigado. Obrigada a você, Luiz. Cleide, pode falar, maninha? Olá a todos. Seguindo o raciocínio do Luiz, eu também pensei dessa forma, né? Que esse texto, né? O que tem se lhe dará. Eu penso assim, que esse item que a gente leu hoje, ele está falando sobre duas coisas que a gente estuda bastante no Evangelho, né? A lei de causa e efeito e Jesus pedindo que a gente tome ação, que a gente haja, né? Para o bem, vá em direção ao bem, né? Porque assim, a vida nos devolve o que a gente entrega para ela, né? Por exemplo, você quer saúde? O que que você tem que fazer? Cuidar do corpo, cuidar da alimentação, fazer exercícios, cuidar da mente, né? Você quer ter paz? O que que você tem que fazer? Não cai do céu, né? Então, para a gente viver em paz, a gente tem que ter paz nas palavras, nos pensamentos, nos sentimentos. Então, tudo tem a nossa participação, né? E se a gente não faz nada, nada acontece. Então, aí, se a gente quer ter as coisas, a gente tem que caminhar em direção a isso para poder receber. Tem até uma historinha, vou só resumir, mas eu achei ela tão linda, num devocional. Qualquer dia eu até vou ler, porque assim, ela é muito linda essa história. Mas no final, ele fala assim, que um soldado ele não aprende a arte da guerra, a arte de se defender, de dormir mal, de se alimentar mal, só por aprender, né? Ele vai ter que vivenciar isso na prática, para ele poder saber se ele aprendeu ou não. Então, assim, tudo tem ação e causa e efeito. Então, é tudo misturado, mas tem que ter o nosso movimento, porque se não tiver
Aí fica sem nada mesmo, né? Aí fala, ai, Deus não me ajuda, Deus. Tem outra história que o pessoal fala muito, né? Ai, eu pedi paciência para Deus, ele me deu tumulto, me deu uma vida agitada, me deu um monte de gente difícil. Ué, como é que você vai treinar a paciência, né? Na calmaria, né? Bem lembrado, Cleide, boa. Então, olha só, Luiz, pode fazer a nossa prece final, por favor. Você tem 6 minutinhos. Ok. Então vamos fazer mais rápida hoje, né? É, vamos então sintonizando o nosso coração, abraçando o nosso anjo guardião. E com ele, juntos vamos nos elevando com todos os mentores desse nosso trabalho, desse nosso estudo, e com todos os mentores da casa que nos acolhem. E juntos vamos pedindo que amemos a todos nesse planeta azul, a todos os viventes das águas, viventes da terra, que tenhamos amor por todos aqueles países que ainda vivem em guerras, na luta pelo poder temporário, por todos aqueles que sofrem pelos vícios, pelos crimes que estão nas cadeias, por todos que estão no leito de dor, por todos os hospitais, por todos aqueles velhos abandonados que vivem nos asilos, nas casas de repouso, as crianças desamparadas, aqueles viventes das ruas. E assim, abrimos o nosso coração para todos aquelas religiões que buscam o Evangelho de Jesus, que buscam vencer-se na luta consigo mesmo. E vamos então dando muita luz e amor ao Espiritismo, à Aliança Espírita Evangélica, a nossa casa, o CEF, para todos os dirigentes, para todos os trabalhadores, alunos e assistidos. Muita luz e amor. E vamos assim buscando a presença do nosso mentor, Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo, que possa nos auxiliar na magnetização das nossas águas, com as suas mãos, na mentalização de todos, ajudando-os e colaborando. E vamos estendendo para todas as nossas caixas d'água, que assim toda a nossa alimentação, higienização também se complete nesse benefício. E vamos pedindo que todo o nosso grupo se harmonize cada vez mais, crescendo os laços de amizade e de harmonia entre nós. E agradecendo assim a Jesus, o nosso Mestre, a Deus, o nosso Pai Criador, e a todos que nos assistiram com muito amor e carinho, desejando uma ótima semana a todos. Muita paz e harmonia. Até mais.